Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Uma casa sobre a rocha. Quem na areia constrói, vê a casa cair, a procela destrói quando chega a rugir. Se o vento soprar, em perigo há de estar, sobre a areia a mansão, sem firmeza no chão. Quem na rocha constrói tem descanso real, não se abala a mansão no maior temporal. Se o vento soprar, bem segura de estar, pode o vento rugir e a tormenta cair. Real, sobre a qual sem tardar tua vida eterna deves edificar. Se a morte rugir, nem cuidado terás, pois nas mãos de Jesus bem seguro estarás, bem seguro. Este hino nos faz lembrar o que Jesus disse: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, quer dizer, ao homem louco, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Isto está escrito
no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículo 23 ao versículo 27. A casa caiu, a grande Babilônia tem caído, isso está profetizado, porque ela está edificada sobre a areia das coisas terrenas, edificada sobre o ouro, a prata, sobre as coisas efêmeras desta vida. Mas, mesmo estando edificados na rocha, não podemos esquecer que temos um combate. Os ventos vêm com impetuosidade contra ambas as casas. Com a mesma força que ele vem sobre a casa edificada na areia, ele vem também sobre a casa edificada na rocha. A diferença é que está, uma caiu e a outra não. A outra permaneceu sólida, edificada. Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. O apóstolo mostra, através de suas cartas e de seu próprio testemunho, que a vida cristã é constantemente uma luta, um atrito da luz contra as trevas, do espírito contra a carne. Ele disse para a igreja da Galácia, na carta aos Gálatas, capítulo 5, ele fala claramente, explica, e por isso não precisa de intérprete, porque a Bíblia é interpretada pelo seu próprio autor. Ela já é interpretada, ela já é explicada como está escrito. Aliás, foi a maneira que Jesus venceu a Satanás. Foi citando o que está escrito, não interpretando o que está escrito. Na carta aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16, ele diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência é desejo. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Então ele começa a enumerar, coisa que não precisa de interpretação: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Qual a interpretação que precisamos disto? Aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16, está aí a luta, a inclinação da árvore. Se você vê pelo lado que a árvore está inclinada, você logo vê para onde ela vai cair. Está aqui numa montanha, a árvore inclinada naturalmente para baixo. Que lado que ela vai cair? Você ainda vai perguntar? Será que lado que ela vai cair? Na mesma Bíblia, na carta aos Romanos, capítulo 8, está escrito: porque a inclinação da carne é morte,
mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Falando à igreja, ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, logicamente, ele está se referindo ao Espírito Santo. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, porque aquele que não tem o Espírito de Cristo não vence o combate da carne. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aquele que não tem o Espírito Santo não pode definitivamente vencer esse combate da carne contra o Espírito. Sabemos que o Espírito Santo usa a arma invencível de Deus, que é a sua palavra. A Bíblia diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Mas vejam aqui, na mesma leitura, na mesma escritura aos Gálatas capítulo 5, em continuação, versículo 22, ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E Pedro disse: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Contra estas coisas não há lei. Contra estas coisas é o mesmo que você dizer: contra a força não há resistência. Esta é a força de Deus. É aquela força que Sansão tinha antes de ser vencido pela carne, pelo sexo, pela concupiscência, pelo laço diabólico de uma mulher adúltera. A mulher representa também a igreja. Antes de ser vencido pela igreja adúltera, o evangelho, os pregadores, não podiam estar com seus olhos fechados, arrancados, cegos, guiando as multidões para o abismo. Assim aconteceu com Sansão. Mas ainda bem que na última etapa da sua vida, reconhecendo o seu fracasso, a sua derrota, ele fez uma oração que teve um preço. Ele tinha 7 tranças no seu cabelo. Ele tinha voto. Ele era nazireu, representando justamente os 7 períodos da igreja de Jesus aqui na terra. E que ela perderia a força do Espírito. Ela seria vencida pela carne, como Sansão foi. Mas no fim, ele orou, sabendo que a sua oração tinha um preço que causaria morte. Agora, há uma morte para a vida e há uma morte para a condenação. Ambos, nós, todos que estamos na terra, temos de morrer. Uns morrem para a vida eterna, outros morrem para a condenação eterna. Uns morrem e estarão na primeira ressurreição, enquanto outros morrem e aguardarão a segunda ressurreição, depois do milênio, quando serão julgados no trono branco. Agora notem o preço da oração de Sansão, quando reconheceu, caiu em si, e foi na última era, no último instante da sua vida, é o preço da oração da igreja neste século. Sim, tem que causar morte, morte do eu, morte da carne, morte da idolatria, da feitiçaria, da prostituição, da impureza, da lascívia, morte da inimizade, da porfia, da emulação, da ira, da peleja, da dissensão, da heresia, morte da inveja, do homicídio, da bebedice, da glutonaria, da vaidade, da falta de pudor,
da licenciosidade, morte desse sexo pervertido, exibido ao público, morte da carne, vitória do espírito, mas tem que morrer. É necessário que haja uma matança para que haja ressurreição. É necessário que haja morte para que haja vida. É necessário que haja morte para que haja ressurreição. Para o sol nascer no outro dia, ele tem que se cobrir hoje. Ah, isto é certo, aquilo aponta para uma ressurreição. Você tem que morrer se quiser viver. Você tem que estar crucificado com Cristo, como disse São Paulo. Ele disse, mesmo na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Mas o certo é que ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer para estas coisas. Ninguém quer morrer para o mundo. Ninguém quer morrer para os desejos da carne. E aí estão as coisas avolumando-se cada dia mais, em satisfação à carne. A ciência mundana está em pleno processo à disposição da carne, exclusivamente da carne. Na verdade, um avião transporta homens que levam mensagens do diabo, levam modas terríveis, levam para outros países umas coisas novas, um novo ritmo e uma nova apresentação humana, como aconteceu desde que vieram uns certos jovens da Inglaterra, no Rio de Janeiro, exibiram na televisão. Então daí a pouco nós começamos a ver os moços cabeludos aí na rua. Leis foram usadas para isso, leis que a ciência descobriu, explorou, foram usadas para isso. Trouxeram-nos ali. Outra lei, a televisão os exibiu. E daí a pouco estavam todos cabeludos, como eles se apresentaram, como modelo. Assim também essa roupa sumária das mulheres, a mesma coisa, há leis transmitindo esses conselhos, estas apresentações. Mas vocês fiquem sabendo, senhores proprietários, exploradores destas leis, fiquem sabendo que se vocês quiserem, isto acontecerá. E se não quiserem, vai acontecer do mesmo jeito. Dentro, em breve, Deus vai intervir e vai tomar posse de todas estas leis. No milênio, fique sabendo, vai tomar posse da lei do rádio, da televisão, de tudo, de tudo. Deus vai tomar posse. São João diz que o diabo tomou posse delas. O mundo está no maligno, o cosmos está no maligno, está sob o reino de Satanás, que foi oferecido para Jesus lá no Monte da Tentação. Mas Jesus o rejeitou, porque ele preferiu comprar com o seu próprio sangue aquilo que já era seu, criado por ele. Então o milênio está às portas, porque estamos na hora em que o evangelho verdadeiro tem um preço, preço de morte, preço de sanção. A oração de Sansão teve um preço, a oração de Elias teve um preço, e nós estamos nesta hora. Deus introduzirá o milênio sobre a terra e tomará posse de todas estas leis, pois foi Ele quem as criou. Na verdade, Satanás tem explorado-as para satisfazer a carne da mulher, para satisfazer a carne do homem. Leva cenas sensuais lá a domicílio, sem rejeição alguma das famílias, porque é a satisfação da carne. Mas aqueles que vivem em espírito têm uma outra inclinação. Paulo disse: a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E Tiago fala mais duro ainda. Ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se
inimigo de Deus. São Tiago, capítulo 4, versículo 4. Se a minha mensagem é dura, é pesada, quem suportaria Tiago pregando hoje no rádio? Haveria um lugar, haveria um tempo para São Tiago pregar na televisão para todo mundo, como há cadeias para pregadores modernos de hoje? Ele teria dinheiro para isso? Ele teria espaço para isso? Ele teria um lugarzinho numa lei desta? São Paulo teria um lugarzinho para pregar o evangelho como ele pregou para as mulheres nas suas cartas? Neste século, ele teria um lugar no rádio, na televisão para pregar? Seja pelo preço que fosse? A resposta é esta: não. Não há lugar para você. O seu evangelho é diferente dos demais. A sua mensagem é implicante. Chama Elias para pregar para essa Jezabel casada com Acabe. Chama João Batista para pregar neste século agora e veja se há lugar nestas leis para ele. Estou me referindo a estas leis que conduz voz, imagem, os meios modernos que a ciência tem usado para levar o bem, para que assim ela possa matar com a sua peçonha, com o seu veneno, porque ela é a árvore da ciência do bem e do mal. Ela não poderia enganar se ela não fizesse bem. Eu vi no jornal o show do trote daqueles que passaram no vestibular. Que contraste com o cristianismo. O jornal estava dizendo cerveja, lama e lágrimas. Revoltas. Uns alegres, outros rolando na lama porque foram aprovados. Beijos sensuais na rua. O trote é este. Eu disse, se esse povo fosse cristão, se isso fosse de Deus mesmo, viria ali aquele grupo de moços que foram aprovados, de joelhos, agradecendo a Deus, cantando glória, glórias e aleluias na rua. Se isso fosse de Deus, estariam orando, o jornal exporia aquela cena tão maravilhosa de moças de mãos postas agradecendo ao Senhor, e jovens cantando na rua, fazendo passeata, louvando a Deus, não na lama. Cerveja, lama, lágrimas, beijos sensuais, porque foram aprovados. Isso é de Deus? Isso é inclinação da carne, que é inimizade contra Deus. Agora eu estou falando o que a Bíblia diz. Posso pregar a Bíblia? Ah, sim, para aqueles que esperam naquele lar, muito além do sol. Muito além do sol. Aqui no mundo não tenho riqueza, sei que lá na glória tenho a mansão. Ó alma perdida e menos pobreza, de mim Jesus Cristo teve compaixão. Muito além do sol, muito além do sol. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas, todas as leis. Aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Porém Jesus Cristo, quem está aprovando... O Senhor vos abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio
e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacoloDaFéBrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos, tabernacoloDaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para Vencer. Mensageiro Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Existe alguém comigo que não vejo mais presinto, que comigo sofre as mágoas, que no coração eu sinto. É Jesus, esse alguém é Jesus, este amigo singular, singular, pilar das mansões celestes, com ele irei morar. Quando estou muito pesaroso e já prestes a chorar, ele vem me socorrer e sofrer em meu lugar. É Jesus, esse alguém, é Jesus, este amigo singular, singular, pilar
para sempre o louvarei. Ele estando ao meu lado, muito feliz sempre serei. É Jesus este alguém, esse alguém é Jesus, este amigo singular, singular, e lá nas mansões celestes com ele irei A verdadeira Igreja de Jesus Cristo é o seu corpo aqui na terra. E Cristo chegará a ser visível neste corpo, a ponto deste corpo chamar os mortos. Ouvintes amados, nós citamos as Escrituras sobre um fato muito curioso, muito importante para os cristãos. Está registrado em São Lucas, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, a partir do verso 39. Foi uma visita que Maria fez a Isabel. A Bíblia diz assim: e naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Muito bem, ouvintes. Aqui temos uma experiência tremenda de Isabel, mãe de João Batista, com Maria, mãe de Jesus Cristo. Isabel concebeu por obra e graça do Espírito Santo, só com uma diferença muito grande da maneira que Maria concebeu. Isabel era estéril. A sua madre foi aberta. Isto é uma obra, é uma graça do Espírito Santo, é uma graça de Deus. Mas ela concebeu através do sexo, por meio de seu marido, é claro. Enquanto que Maria concebeu por obra e graça do Espírito Santo, sem ter o prazer da carne, sem sexo, portanto, cumprindo nela o que veio da parte do Senhor, através dos profetas e especialmente através de Isaías, que 700 a 720 anos antes disto acontecer, ele profetizou, dizendo: uma virgem conceberá.
Ora, conforme nós já meditamos, todas duas conceberam por obra e graça do Espírito Santo. O meio que Deus deu a graça para Isabel foi através de seu marido. Mas o meio que Deus gerou o seu filho no ventre de Maria foi sem o concurso humano. Foi simplesmente ela dizer: cumpre em mim segundo a tua palavra. Ela sofreu, naturalmente, muito por causa disto, por causa desta bem-aventurança, pois ela era uma jovem, ainda tenra em idade, e o seu próprio marido, que era um justo, intentou no seu coração deixá-la sem infamá-la. Mas Deus, como sempre, socorre aos justos e não deixa que os justos deem passos precipitados como tais, ou como tal que José ia dar. Mesmo bem intencionado, cheio de razão e apoiado pela própria lei de Deus. Deus é soberano, Ele pôde fazer aquilo, quando encontrou alguém que disse: cumpra em mim segundo a tua palavra. Mas o importante é o seguinte, que mesmo concebendo através do homem, Isabel teve uma criança que era cheia do Espírito Santo desde o seu ventre. Isto nos faz passar uma ponte muito grande, muito difícil, e nos coloca do outro lado, pela fé, do lado daqueles que alcançam as bênçãos de Deus, mesmo tendo o concurso natural das coisas, mas só alcançam através de Deus, por promessa divina. Então o Espírito Santo pode estar naquilo. O Espírito Santo pode ungir aquilo que é alcançado por fé, por obra e graça do Espírito Santo, mesmo havendo concurso humano. Na verdade, Deus se sujeitou de uma forma tão humilde que precisou do ventre de uma mulher. Nós sabemos que ela foi apenas uma incubadora, como a palha que traz vida na certa, de verdade, mas, por último, a semente que está dentro daquela palha amadurece, e não há vida naquela palha mais, naquela casca. Então, isto aconteceu, tomando o natural para explicar o espiritual. Aconteceu com Maria. Maria foi uma incubadora. Jesus não era, de maneira alguma, o sangue de Maria. Ele não era sangue judeu. Ele não era sangue gentil. Ele não foi sangue de homem algum, mas sim o sangue do próprio Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, São Paulo atesta, nestas escrituras, que a igreja de Deus foi comprada com seu próprio sangue. Pedro disse: não foi com ouro e nem com prata que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que herdamos como tradição dos nossos pais, mas sim pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Deus criou este sangue. Não podia ser sexo. Ele não era judeu nem gentil. O bebê não tem nenhuma gota de sangue da mãe. O sangue vem do pai.
Sabemos que a hemoglobina está no macho. Você pode ver isto no caso da natureza, aí, com a galinha, por exemplo. Ela pode pôr um ovo. Uma galinha pode pôr um ovo, de todos os modos, sem o concurso do macho ou não. Porém, se ela não tem estado com o galo, nunca chocará. Nunca haverá uma reprodução daquilo. Porque aquele ovo não é fértil. Ainda que pareça igual. Ainda que seja igual a um ovo fértil real. Toda a sua natureza parece igual, porém não tem vida em si. Isto nos faz lembrar destes cristãos que não têm vida de Cristo. É como um ovo, e se ele para por muito tempo em um ninho, você sabe o que vai acontecer se ali não tem a vida. É isto que tem acontecido ultimamente. Agora, o que estava dentro de Maria era o sangue de Deus. Era o Senhor, a ponto de, quando Maria se aproximou de Isabel, houve uma identificação interna, que estava além do entendimento de ambas. Estava sobre o entendimento de todas as duas, tanto de Maria como de Isabel. Houve uma vindicação e uma autenticação. É que o menino que estava no ventre de Isabel saltou de alegria. Por quê? Porque o que estava no ventre de Maria era o Senhor Jesus. O que estava dentro de Maria era o Senhor Jesus Cristo. E lá dentro de Isabel, veja só, a criança saltou de alegria como um profeta de Deus, porque João já houvera sido prometido a Zacarias que ele seria um profeta do Senhor, que ele seria o precursor, que ele seria Elias, vindo na frente, precursando a primeira vinda de Jesus. Irmãos, isso deve fazer com que algo salte dentro de nós também. Porque a palavra, quando a palavra se aproximou de Isabel, o que estava dentro de Isabel se alegrou. Aí nós vemos duas igrejas, Maria e Isabel. Uma trazendo aquele que era o precursor daquele que estava dentro da outra. João sendo um anjo da aliança. Portanto, Isabel estava ali também representando a igreja judia, ortodoxa, mas que tinha dentro de si alguém que se exultaria, se alegraria, aceitaria, reconheceria e anunciaria aquilo que estava dentro de Maria, que era o nosso Senhor Jesus Cristo. Maria traz então uma missão tremenda, maravilhosa, representando esta igreja gloriosa, que é o corpo do Senhor, que traz Jesus dentro de si, está grávida não de credos e de dogmas, de interpretações de homens, cheia de controvérsias, daqui e dali, mas está grávida, esta igreja está cheia da palavra genuína, verdadeira, que só pode ser concebida por obra e graça do Espírito Santo e não através do concurso humano, do intelecto humano. A igreja não pode ser mais nem menos do que incubadora. Se ela é de Cristo, ela simplesmente diz: cumpre em mim segundo a tua palavra, como Maria o fez. A igreja ortodoxa que tinha dentro de si
um profeta de Deus, Deus teria que trazer fora de toda a ordem do dia. Toda a tradição, diz a palavra, que sendo Anás e Caifás, ou vice-versa, sumos sacerdotes, a palavra do Senhor veio a João no deserto. Oh, mas isso deveria sacudir a igreja nesse instante. Isso deveria te convidar para um passeio espiritual. Isso deve ser um convite nesse instante para você desintegrar-se de si mesmo, de seus próprios pensamentos, e analisar, e sentir, e procurar observar se há, nestes dias, alguma coisa, alguma mensagem que está portando aquela mesma coisa que Maria portou. Se as suas entranhas se movem quando um eleito se aproxima da palavra, quando a palavra se aproxima de um eleito, as suas entranhas se movem, algo mexe dentro de si, porque há uma semente dentro do eleito. Agora, isso está além do nosso entendimento, como estava além do entendimento de Isabel, como estava além do entendimento humano de Maria. Mas uma coisa Isabel ficou sabendo: o menino fez um Pentecostes dentro de mim, saltou dentro de mim. E diz a Bíblia que ela também foi cheia do Espírito Santo. Se você percebe, não pelo entendimento, não pelo intelecto, você não pode explicar de maneira alguma quando você ouve a mensagem, que é a verdadeira palavra, que porta em si o verdadeiro gênese de Deus, o sangue de Deus, o sangue de Jesus Cristo, o Espírito Santo. Reafirmo, você não pode explicar, você não pode entender, mas algo te move a sair das interpretações humanas, das interpretações próprias, e você não pode explicar isto a não ser simplesmente através de sua vida. O que o anjo disse para Maria, ela não sentiu nenhuma sensação ao recebê-lo. Mas uma coisa ela percebeu, que seus costumes cessaram e a criança começou a tomar forma. O seu corpo foi tomando forma em sua vida, a ponto do mundo não poder deixar de ver que ela de fato estava gestante. Agora, o mundo não sabia de quem era o filho, mas ela sabia. O mundo não pode saber de quem é esta mensagem, mas você que a tem concebido pelo Espírito Santo, sabe. Não importava a Maria as calúnias, não importava a Maria o que a tradição ia dizer, não importava a Maria o que as mulheres, as damas, poderiam falar dela, ainda que Deus não tirou nenhuma delas para ser mãe de Jesus. Escolheu uma pobrezinha, mas intocada, pura, criada sob a lei do Senhor. Maria podia explicar isto? Não. Podia dar satisfação para o mundo? Não. Podia convencer o mundo de que o filho era de Deus? Não. Não e não. Ela não precisou fazer nada e falar nada para que Pedro dissesse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Maria não teve concurso nenhum ali para que o ladrão crucificado do lado direito dissesse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Logo ela tinha que estar no Pentecostes para ser cheia do mesmo Espírito, ser cheia do Espírito Santo como os demais. Lá em Atos capítulo 1 nós a encontramos esperando com os discípulos, dependendo como os demais do Espírito Santo, como a igreja depende, como nós dependemos nesta hora. E que Deus conceda a você que tem
sentido algo por dentro saltar a ouvir a palavra do Senhor, a ouvir a mensagem de Deus e crido na sua palavra, crido que Deus tem trazido o seu anjo mensageiro para lhe dar o recado seu, em nome de Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par. Fez um sacrifício infinito, num valor imenso, inaudito, dando-nos, ó Filho, seu bendito. Calculai o amor de Deus. Grande amor, o amor de Deus, desce a terra e enche os céus e a terra. Grande amor, o amor que abrange a todo mundo, que atinge a mim. Grande foi, muito grande o meu pecado, triste e perigoso o meu estado, mas o amor que nunca foi sondado me salvou.
sofredor.